para que as pessoas possam executar a lei. Na medida que é um decreto que detalha a lei, que é um decreto de execução, é um decreto que está abaixo da lei, não é? Numa hierarquia normativa, eu tenho Constituição, leis, decretos. Este é o decreto de execução. Ele deve obediência, ele está subordinado, ele detalha uma lei. Decreto de execução. Mas alguns autores falam também da existência do decreto autônomo. O decreto autônomo seria um ato não secundário, mas um ato primário. Decreto de execução, ato secundário. Decreto autônomo seria um ato normativo primário. Por quê, Flávia? O decreto autônomo, ato primário, ele não existe para detalhar a lei, diferentemente do decreto de execução. O decreto autônomo, ele existe no lugar de uma lei. Ele vem como se fosse uma lei, mas não é uma lei. Por que não é uma lei? Decreto nasce da vontade do chefe do executivo, de uma pessoa. Lei é fruto do poder legislativo. Então é impossível confundir decreto, um ato, com lei. Lei nasce do poder legislativo. Quem é que tem que mandar mais, entre aspas? A lei ou o decreto? A lei. A lei está acima do decreto. Mas para este decreto autônomo, não existiria isso. Para o decreto autônomo, ele não precisa de uma lei. Ele está diretamente vinculado à Constituição. Ele não necessita de uma lei anterior para detalhar. É diferente. Decreto de execução, ato secundário, detalha a lei. Decreto autônomo, ato primário, não detalha uma lei. Ele vem no lugar de uma lei. Decreto de execução, eu disse para vocês, artigo 84, inciso 4 da Constituição. E o decreto autônomo? O decreto autônomo, ele existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Ele é admitido? Há divergências. Alguns autores dizem que não seria possível a expedição de decretos autônomos no Brasil. Que decreto no Brasil só do tipo de execução. Não haveria espaço para o decreto autônomo. No entanto, alguns autores defendem um posicionamento diferente. Para alguns autores, existe sim a possibilidade do decreto autônomo. E esta possibilidade estaria veiculada no mesmo artigo 84, no inciso 6º. Resumindo, decreto de execução, decreto autônomo. Alguns autores admitem a existência apenas do decreto de execução, ato secundário para detalhar a lei. Mas alguns autores admitem a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, dos dois tipos de decretos. Decreto de execução, decreto autônomo. Para estas pessoas que defendem a existência de decreto autônomo, que não é todo mundo, para as pessoas que defendem a existência do decreto autônomo, a previsão da existência desse decreto autônomo estaria no artigo 84, inciso 6º da Constituição. Ok? Decreto de execução, decreto autônomo. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos então ao nosso terceiro bloco, 2 questões, exame de ordem. Começando, uma questão elaborada pelo CESP, 2008, com relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. Letra A. O poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de direito privado, ainda que sejam integrantes da administração pública, pois elas não são dotadas do poder de império necessário ao desempenho da atividade de polícia administrativa. Pois bem, esta alternativa é uma alternativa errada. Errada. Por que errada, Flávia? O poder de polícia, ele pode ser delegado a pessoas privadas? Desde que pertencentes à organização da administração, à administração pública, é possível sim. E vejam que a questão fala exatamente isso. Poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de direito privado, ainda que sejam integrantes, ou seja, se forem integrantes da administração,
é possível sim a delegação. Neste caso, essas pessoas são dotadas do poder de império. Portanto, essa primeira alternativa, a letra A, está equivocada, está errada. É possível a delegação do poder de polícia para pessoas integrantes da administração pública, porque elas são dotadas do poder de império. Ok? Vamos para a segunda alternativa, a letra B. O poder disciplinar é exercido de modo vinculado, pois diante de infrações funcionais praticadas por servidor, a administração não possui discricionariedade no ato de escolha da penalidade que deve ser aplicada, devendo ater-se aos rígidos comandos estabelecidos em lei. Pois bem, esta alternativa é uma alternativa também errada. Flávia, por que está errado? Por que poder disciplinar, aqui está dizendo poder disciplinar, poder vinculado, não é possível. Coloca, por favor, a questão novamente aqui, ó. Coloca a questão novamente. Poder vinculado, porque diante de infrações funcionais, a administração não possui discricionariedade? Não é verdade, não é verdade. Como assim, Flávia? Explica melhor essa história de poder disciplinar, vinculado, discricionário. O que a alternativa está tratando? O que é isso? Isso é o seguinte, o poder disciplinar, ele é ao mesmo tempo vinculado e discricionário. Como assim? Como assim? Poder disciplinar é ao mesmo tempo em que ele tem um posicionamento vinculado, ele tem um posicionamento discricionário. Vamos explicar. Poder disciplinar, a sua execução, a sua aplicação, o seu exercício é vinculado. Lembram? No primeiro bloco nós vimos, tema do dia, os poderes em geral, e não só o poder disciplinar, são poderes-deveres, ou seja, é preciso a utilização desses poderes. Portanto, o administrador público, tomando conhecimento de uma falta de seu subordinado, ele tem que usar o poder disciplinar. Ele precisa punir o seu subordinado. E nesse sentido, eu tenho uma situação vinculada. O superior, descobrindo que o seu subordinado cometeu alguma falta, ele precisa usar o poder disciplinar. E, portanto, neste sentido, é o poder disciplinar vinculado. Por outro lado, o superior, ele tem discricionariedade na escolha da pena. Ele pode escolher. Ele vai escolher se vai multar, se vai suspender por 5, por 10 dias. Ele tem escolha, ele pode escolher com relação ao tipo de pena a ser aplicado. Poder disciplinar é vinculado na necessidade do seu exercício, tem que punir. Mas é discricionário dentro de limites legais, claro. Falou em discricionariedade, tem limites legais. Existe uma discricionariedade na escolha da pena. Eu escolho dentro da lei, né, dentro do que a lei me dispõe, eu escolho a pena que vou aplicar. Portanto, a alternativa está errada, por quê? Ela mistura as duas situações. Volta para a alternativa, por favor. Volta para a alternativa. Poder disciplinar é exercido de modo vinculado, pois diante das infrações, a administração não possui discricionariedade na escolha da penalidade. É exatamente o contrário. Poder disciplinar é exercido, eu poderia dizer de modo vinculado, mas eu deveria dizer de modo vinculado, por quê? Porque o administrador deve utilizá-lo. Ok? Alternativa errada, letra B errada, vamos para a letra C. Mesmo cabendo ao Poder Executivo o controle dos recursos públicos, inexiste hierarquia entre os membros que compõem os poderes judiciário e legislativo no exercício de suas funções jurisdicionais e legislativas, visto que o fazem sem relação de subordinação ou comando. Bom, essa alternativa é uma alternativa que está muito linkada, tem muito a ver com o nosso bloco anterior, em que um aluno perguntou poder hierárquico dentro do poder legislativo, dentro do poder judiciário. Essa alternativa é uma alternativa correta. Por quê? Porque poder legislativo, poder judiciário, em regra, não admite hierarquia. Não admite hierarquia. E é basicamente isso que está tratando a alternativa. Dentro, logicamente, de sua função típica, e com aquela exceção, né, da súmula vinculante, com a exceção da súmula vinculante. Portanto, a alternativa C é uma alternativa correta. Não haveria hierarquia